Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pilote a Sua Marca, comigo, Líris Gonçalves, mentora de branding para executivos e meu estimado marido e Bom sócio. Dia. Pode ser com vocês aqui novamente, José Mário, o sócio da Líris. Pode não ser bom dia, pode ser que a pessoa esteja assistindo de noite. Mas estou no meu fuso horário. O fuso horário é de manhã. Como a gente só traz gente muito legal aqui, no episódio de hoje, vocês vão conhecer uma executiva que fez uma carreira brilhante no varejo, especializada em transformação de negócios, que é a Ana Carolina, e ela vai falar pra gente como conseguir equilibrar a demanda exigente de uma carreira executiva com propósito e vida pessoal. Eu garanto que esse tema, com certeza, faz parte de uma das suas maiores preocupações na vida. Nesse episódio também você vai aprender como trabalhar a sua resiliência e como se adaptar a ambientes desafiadores. E se você ficar aqui até o final, você vai aprender como estruturar processos, liderar equipes, e a Carol ainda vai dar 3 dicas para você aplicar de maneira prática e aumentar o seu equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina, que a gente chama de Calu. Caru? Qual que é o seu apelido? Conta. Calu. De onde vem o Calu? Ai, que legal, Líris. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma verdadeira honra estar aqui em frente a 2 lendas, trocar essa ideia super legal e ainda, por cima, compartilhar a minha história, que é uma das coisas que eu mais valorizo. E você não poderia ter começado da melhor maneira perguntando sobre o meu apelido, que é uma herança familiar. Quando minha mãe estava grávida, meu pai gostava muito de uma avó dele e queria homenageá-la de alguma forma. E o nome dela era Calu, só que como meu nome já estava decidido, era Ana Carolina, que minha mãe é Ana Paula, e aí veio Ana Carolina. Então, eles decidiram colocar o meu apelido como Calu e a minha família inteira me chama dessa forma. Então, os amigos que eu formei de pequena também me chamam assim. Então, o Calu é muito familiar para mim. Toda vez que alguém me chama de Calu, eu falo, nossa, essa pessoa ou é muito querida ou ela gosta muito de mim, porque me traz essa memória afetiva aí. O Calu virou o plano A. O plano A. Sim. Não, até no Insta o teu perfil é com Calu. Sim, porque, mais uma vez, meus amigos muito próximos me chamando de Calu. Eu trabalhei com um líder que eu admirei muito e ele no Instagram usava o apelido dele. Eu falei, por que não usar o meu apelido no Instagram? E aí as pessoas começaram a me chamar de Calu. E aí toda vez que acontece isso, eu sinto essa alegria, sabe? Então é muito gostoso. E é muito interessante porque, assim, eu acho Ana Carolina um nome lindo. Inclusive foi um dos nomes que eu pensei em colocar na nossa filha. Mas o Zé Mário não concordou com todas as sugestões que eu fiz. Aliás, a título de curiosidade, a minha filha, eu vou declarar aqui isso publicamente, eu nunca assumi isso publicamente, ela ficou 1 semana sem nome, ela nasceu e... Porque você foi cabeça dura, não queria aceitar nenhum dos nomes que eu queria colocar na minha filha. Ué. Então, você imagina que na porta do quarto dela, todas as crianças quando nascem, tem já o quadrinho com o nome bordadinho, tem não sei o quê. O dela não tinha nada, porque a gente não tinha definido o nome, mas a gente chamava a criança de Dumbinho. Que isso não é tão fofo, é que esse nariz eu comprei e o Zé Mário, quando descobriu, falou, olha, se algum dia a gente tiver algum filho e puxar o seu nariz original e a minha orelha, vai ser um verdadeiro Dumbo ou uma Dumba. Ainda bem que você me contou, porque seu irmão tem nariz pequeno, sua mãe tem nariz pequeno. Eu falei, o da meu irmão é natural, mas da minha mãe operou. Não, mas é sua tia, suas tias todas operaram. E suas primas todas operaram, família italiana. Então, aí ele falou, ainda bem, porque eu ia ficar preocupado, né? E a gente, então, quando ela nasceu, colocou um elefantinho Dumbo na portinha. Ai, que fofo. Que fofo. É Depois fofo, de uma a história semana, tão é bonita do Dumbo. linda. Pois é. Depois de uma semana, ela virou finalmente a Isabela. Mas antes disso, ela ganhou o apelido de Dudu, que era de Dumbinha. Então, ela era como você. Ela tem um nome e tem apelido que é bastante usado. Um apelido que é bastante usado, que só ela só virou Isabela quando ela foi para a escola. Só família, né? A família chama de Dudu. Porque minha tia... amigos dela chamam ela de Isabela. Né? Mas minha tia foi lá em casa que eu falei, qual é o nome dela? Eu falei, Dumbinha. Não, Dumbinha eu não vou admitir. Minha sobrinha não vai chamar Dumbinha. Eu falei, então, Dudu? Ela falou, tá bom. Então, enquanto vocês não colocarem o nome, eu vou chamar de Dudu. Então, durante uma semana, a primeira semana de vida dela, ela virou a Dudu. Que lindo. É por isso. Isabela.
Tem que falar mais perto de você. Esse microfone exige... Você tem que trazer? puxa, pode. Ele exige uma certa proximidade. Ficou melhor? Pode vir mais. Mais. Sem medo de ser feliz. Isso. Abaixa um pouquinho para eu não cobrir tua cara. Aí, isso. Tá bom? Tá bom agora? Agora ficou bom. Obrigada. Enfim, então é isso. Eu entendo perfeitamente o poder que um apelido tem. O teu apelido é muito fofo, Calu. É poderoso. O teu apelido é poderoso. Calu é um nome poderoso. E diferencia. Como eu falei, Anas Carolinas tem muitas por aí, mas Calu tem você. Sim. E eu queria que você contasse pra gente, pra quem está ouvindo, como você se tornou essa executiva experiente, poderosa que você é hoje. Me conta como você começou na carreira. Com quantos anos você começou a trabalhar? No que você se formou? Seus primeiros desafios. Eu adoro ouvir perrengue. Perrengue. Vamos para os perrengues. E aqui tem um monte. Bom, acho que o apelido também dá um gancho interessante para eu começar a contar minha história, porque essa questão dos perrengues, ela vem desde cedo. Eu perdi meu pai muito jovem, na minha infância, quando eu tinha 10 anos, de uma forma trágica. Então, a resiliência e a força, que são muito necessárias para manter uma carreira, permearam aí a minha vida ao longo de todos esses anos. Então, eu cresci num ambiente familiar muito desafiador. Então, logo no começo de vida, eu já tive que desenvolver muitas responsabilidades e uma maturidade ali além da minha idade. Você tinha quantos anos quando ele morreu? 10 anos. E eu tenho uma irmã mais nova, que ela é 4 anos mais nova que eu, então ali o cenário que a gente vivia, o mundo que a gente estava ali depois do falecimento do meu pai, era eu, minha mãe e minha irmã. Eu, minha mãe e minha irmã. Então, eu tinha 10, minha irmã tinha 6 anos e minha mãe tinha 27 anos. Nossa. Desafiador. Muito desafiador. Para todas vocês, né? Sim. 3 mulheres ali vivendo uma nova fase, principalmente a minha mãe, porque tinha 2 filhas, onde tinha uma situação completamente diferente quando meu pai era vivo, porque na década de 90 ainda estava muito presente ali o machismo, a função da mulher de ser apenas dona de casa. Então, meu pai colocou muito isso para minha mãe não podia trabalhar, minha mãe tinha que se dedicar 100% às filhas, e meu pai era a fonte financeira de todo o lifestyle que a gente tinha, todas as condições que a gente tinha naquela época. Então, quando ele faleceu, foi um baque muito forte para minha mãe, um desespero muito grande, porque como é que eu vou... Para ela, pensou, como é que eu vou sustentar 2 crianças, 2 filhas, com escola, as atividades extracurriculares que a gente tinha, e lidar com a situação ali da morte, né, de como tinha acontecido, e dar o apoio para uma criança de 6 anos e uma criança de 10 que estava ali quase na beira da adolescência. Então, quando eu entrei na adolescência, eu já entrei nesse cenário desafiador, porque a morte, ao mesmo tempo que une, ela separa, né? Ao mesmo tempo que separa, ela une, ou vice-versa. E houve uma separação muito grande entre as 3 ali, entre eu, minha mãe e minha irmã. Porque a gente queria assumir uma culpa por conta do que tinha acontecido, mas na verdade não era culpa de ninguém. E a gente não tinha essa maturidade para lidar dessa forma, então a gente foi se separando, porque uma hora ou a gente colocava a culpa para a gente mesma, ou a gente colocava a culpa para outra. E isso foi causando essa separação. Raiva, agressões física, verbal, a responsabilidade que eu tinha pela minha irmã, às vezes era muito legal, porque minha irmã mais nova, a gente se ama demais, né? Mas a forma como era também me dava muita raiva, porque como assim? Eu tenho essa idade, eu não consigo lidar, eu não sou mãe, eu sou irmã, então como é que eu vou lidar com esse serzinho aqui? Então, muitas vezes, por muitos anos, a gente foi se distanciando com o fator. Então, a resiliência, a força, a transformação, ela já veio desde a minha base. Então, foi costurada, né? É a minha essência. Então, quando você fez o convite, eu falei, como é que eu vou contar a minha história de uma forma que seja verdadeira? Porque é o que eu também mais valorizo, a autenticidade, a conexão verdadeira. Eu falei, bom, vou contar através da minha trajetória, porque isso tá no meu DNA, tá inscrito em mim, não tem como utilizar de outra forma.
Não, e é muito forte. Eu também perdi meu pai, já era mais velha do que você, né? Meus pais se separaram com 14, com 18 meu pai quebrou e com 22 ele faleceu. E já foi muito pesado, né? Porque ele saiu da nossa vida com 14, por assim dizer, né? Quando minha mãe se resolveu separar dele, eu já perdi a presença paterna. No teu caso, é ainda mais complicado. E eu entendo perfeitamente quando você fala da desunião da família. Eu também passei por um processo semelhante. Isso, sem dúvida nenhuma, fez com que todos nós fôssemos mais fortes, né? Eu, meus 2 irmãos, minha mãe. Mas no momento em que todas essas coisas aconteceram, todo mundo precisa de ajuda. Essa que é a verdade. Só que ninguém está bem para ajudar o outro. Sabe aquela frase da pandemia que é calma que ninguém está bem? E quando acontece alguma coisa desse tipo numa família, ninguém fica bem. Você não estava bem, sua irmã não estava bem, sua mãe não estava bem. É perfeitamente natural que aconteça, é instinto de sobrevivência até, né? Então, eu entendo. O importante bem é o que você falou. esses acontecimentos surpreendentes na vida que transformam vocês em quem vocês são hoje. Sim. Sim. Com a força que vocês têm para enfrentar todas as adversidades que vêm pela frente e ter essa tenacidade de vencer. Então, A gente treinou desde pequenininho. Criam pessoas mais fortes. Sim, é É verdade. o poder da transformação. Exatamente, a lei da sobrevivência. E ao mesmo tempo, eu não sei você, mas para mim, por exemplo, família é uma coisa super importante. Né? Tanto que eu estou casada com o Zé Mário há 31 anos e eu resolvi ter filha. Eu queria ter carreira, mas eu não queria abrir mão de ter família, de ser mãe, sabe? Minha vida não era só a minha carreira. Justamente porque eu sentia falta dessa família, sabe? Mais unida, mais estruturada. É um valor muito importante para mim. Ter essa união e construir essa base sólida, que num determinado momento da minha vida a gente perdeu. E é legal você ter começado a falar nisso, porque você vê que nem acontecimentos tão marcantes impedem a pessoa de vencer e ter sucesso. Acho que as pessoas precisam escutar isso. Todos têm problemas. Sim. O importante é a forma como você encara o problema. Vou encarar de frente, vou desenvolver essa minhas capacidades, obviamente às vezes forçada, mas isso transformou vocês em quem vocês são hoje. Sim. Com a fortaleza de vencer. E os problemas que já foram tão grandes hoje já estão no passado, já estão amalgamados dentro da sua alma. Sim. E aí você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque como a minha mãe tinha essa questão do sustento financeiro, da responsabilidade, ela trouxe muito isso para mim e para minha irmã. Olha, se vocês quiserem ter as coisas, se vocês quiserem voltar a ter as coisas que vocês tinham, vocês precisam trabalhar. Então, ela foi inserindo essa questão na gente desde muito cedo. Então, já com 13, 14 anos, eu já entendia que, nossa, o trabalho vai ser a minha carta aqui de liberdade, porque por muitas vezes eu negociei o trabalho com a minha mãe também, porque se eu tinha uma responsabilidade para trabalhar, eu tinha responsabilidade para fazer outras coisas. Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar ali como recepcionista de um colégio, e logo no começo eu entendi que através do trabalho era assim que eu ia conseguir ter as minhas conquistas. Então, a minha carreira também ao longo dos anos, assim como a minha vida pessoal, eu fui transformando, fui dando significado após significado, porque como o Zé Mário disse, é isso que nos transforma os acontecimentos, você olhar para os acontecimentos e entender que tem uma oportunidade independente de como eles sejam. Só que por muitos anos eu passei ali de uma forma, vamos dizer assim, com uma venda nos olhos, porque como tinha acontecido a tragédia, eu olhava muito para a tragédia num sentido de vítima ou de culpada. Então, são há poucos anos que eu tomei essa consciência e transformei. Então, o trabalho foi me dando essa sustentação para perceber onde eu tinha um local de segurança, porque eu, infelizmente, por vários anos, eu não tinha esse local,
dentro da minha casa ou dentro da minha família. A Líris colocou muito bem o valor da família, e eu também descobri há pouco tempo esse valor da família, e o quanto também é poderoso e o quanto é benéfico para a gente e para a nossa carreira, porque eu acho que a Líris já falou das 3 dicas, mas já é uma das coisas que já dando spoiler de uma das dicas, é o poder dos relacionamentos que a gente tem e a gente nutre, que vão dar essa sustentação para a gente avançar na carreira. Para a gente, eu digo eu, né? A minha experiência foi assim. Então, como eu não tinha esse local de segurança e eu vi no trabalho isso, então o trabalho veio também, além de me dar o sustento, além de me dar as oportunidades, porque o trabalho sempre foi muito generoso comigo nessa questão da segurança, da remuneração, e de também entender quais eram os traumas ou quais eram as questões que me faziam me comportar ou fazer algo de uma forma. Então, o trabalho também foi uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa aí ao longo desses anos mais desafiadores, por assim dizer. Perfeito, querida. E você começou a trabalhar em qual atividade? Perdão. Depois que você saiu, né, dessa atividade. Eu fui fazendo vários trabalhos, né? Porque de jovem até entender o que eu queria fazer, quais eram as possibilidades. Aí logo veio a questão da faculdade, definir o que eu queria fazer de graduação. Então eu fui ali como recepcionista, operadora de telemarketing, estagiária, até alcançar ali uma vida, a primeira, vamos dizer, a primeira maior empresa, que foi o Citibank. Então a faculdade, o curso, né, de administração, que é o que eu sou formada, me deu essa oportunidade de entrar dentro de uma corporação grande. Fiquei no Citibank, fui para Kimberly-Clark, e da Kimberly-Clark, como eu cometi um erro na empresa ali, bem o típico estagiário, sabe? O erro do estagiário tá ali para fazer essas coisas. Então, eu posso contar o erro que eu já ia te perguntar. Você já falou como eu cometi um erro típico de estagiário. Eu falei, é bom você contar para que as pessoas não caiam nesse mesmo cilado. Olha, tudo bem que essa ferramenta ela é muito antiga, dessa época de 2006, 2007, enfim. Eu trabalhava numa área de remuneração e benefícios, e eu tinha a responsabilidade de mandar uma carta para um time, para uma área, para falar, olha, você está no cargo X, com salário X, e uma cartinha ali reconhecendo e assinando. Só que aquela época era mala direta, então o Word fazia o preenchimento ali automático, né? Você fazia a configuração e preenchia. E eu não me certifiquei do que eu estava fazendo, né? Não dei o double check. E soltei. Então, uma área inteira, e era a área de vendas. Então, executivo de vendas 1, executivo de vendas 2, e assim por diante. Então, era como se o Zé Mário tivesse recebido a carta salarial da Líris, e a Líris tivesse recebido do Zé Mário, e aí uma área inteira ficou sabendo do salário que cada um recebia, e existia a diferença salarial, obviamente. Meu Deus. Então, assim, caos na terra. Não, esse é o erro de estagiário mesmo. Esse é aquele que a gente fala, né? Não é? Caos na terra. Caos na terra. Então, ali acabou acontecendo de eu não seguir com o contrato por conta do erro que eu tinha cometido e todas as consequências. Então, a empresa tinha uma responsabilidade por aquilo que tinha acontecido. E aí, quando eu achei que eu estava, né, engrenando, veio mais um perrengue dessa minha vida de altos e baixos. Então, mais uma season, mais uma temporada de baixos, porque eu estava no último semestre da faculdade, então não conseguia oportunidades como estagiária, porque eu já estava acabando minha faculdade, e também não conseguia uma vaga efetiva, porque eu só tinha experiência como estagiária, e as oportunidades que eu tinha como efetiva, eu acabava não conseguindo avançar, por quê? Eu comecei a trabalhar muito cedo e não tinha o conhecimento de como lidar com dinheiro. Então, o dinheiro entrou, eu não sabia lidar daquela forma, né? Porque o dinheiro é energia. Então, eu sempre eu sou uma pessoa de muita energia. Então, quando você falou aqui no começo, eu adoro a sua carinha de yoga. Eu falo, gente, eu atingi a meta de vida. É isso. Eu já tô conseguindo passar essa cara de yoga, porque por dentro... Por dentro é uma... Sou ariana.
Então, filha de nordestino, assim, colérica, então a chama aqui dentro de mim, ela é forte. Então, por conta desses altos e baixos e também por a questão de eu lidar com dinheiro, eu sabia que tinha muita energia e eu precisava canalizar essa energia. Só que comecei a lidar com dinheiro, não sabia como lidar com dinheiro e ao invés de me ajudar ali em relação ao dinheiro, eu acabei me enrolando na questão financeira. Então, quando chegou nesse momento do erro da estagiária na Kimberly-Clark, eu estava com a minha vida financeira totalmente desorganizada. Então, muitas empresas acabam consultando ali o seu CPF e não, elas entendem que se você não tem uma organização financeira, você provavelmente não vai ter uma organização nas suas tarefas. Então, essa fase foi uma fase de não consegui o estágio, e eu tinha passado pelo Citibank, tinha passado pela Kimberly-Clark, tinha vivido 2 sonhos ali de carreira, porque eram empresas que eu me arrisquei nas 2 vezes para entrar. O Citibank, eu estava na faculdade, uma amiga comentou comigo que conhecia uma pessoa que trabalhava no Citibank, eu falei, me passa o e-mail dele aí que eu vou mandar o meu currículo para ele, vou falar, oi, eu sou amiga da fulana, eu quero muito trabalhar no Citibank. Foi assim que eu consegui trabalhar. E a Kimberly-Clark também, processo seletivo, então estava achando que estava no auge da minha vida e veio essa questão dessa fase da vida financeira que não me deixava avançar na carreira. Então, eu passei quase 8 meses desempregada, com faculdade para pagar, acordo de faculdade em cima de acordo de faculdade, cheques caindo e eu não tendo dinheiro na conta, nome indo para o Serasa. A minha mãe, eu devia dinheiro para minha mãe, para minha irmã, para as minhas amigas, e minha mãe ali na questão da responsabilidade da forma como ela podia e ela sabia, me cobrando. E aí, o que você vai fazer? E aí, para completar tudo, o meu namorado, na época que eu amava, falava que a gente ia casar. Uma semana depois que eu fui desligada, ele falou, então, acho que não sei se é com você que eu quero ficar. Ou seja, inferno na Terra. Inferno na Terra, caos na Terra. Então, essa foi uma fase de muito perrengue, mas também foi ali, e é aquela coisa, aquele clichêzão do fundo do poço, né? Que você vai cavando, você acha que chegou no fundo do poço e você vai cavando. E essa época eu tinha 23, 24 anos, então não tinha uma estrutura emocional para entender que aquilo ali fazia parte e que eu ia conseguir uma hora sair. Até que, mais uma vez, né, o poder dos relacionamentos, uma amiga minha me falou, vamos organizar. Quanto que você precisa? Quanto que você está devendo? Quanto que você precisa por mês para sair desse local que você está? Falei para ela lá o X valor e ela falou, olha, tem uma amiga nossa que está trabalhando numa marca, na Farm, e ela está ganhando o que você precisa para sair daí. E na época eu ali também, com essa questão do ego muito inflado, porque, nossa, passei por grandes corporações, como assim eu vou para o varejo trabalhar como vendedora no shopping? Só que a aguinha estava batendo no bumbum igual um tsunami. Eu falei, ou é isso, ou eu vou só cavar mais aqui esse fundo do poço. Foi aí que eu ingressei no varejo, como vendedora de loja, na Farm, que é uma marca carioca. E, mais uma vez, eu encontrei um local muito seguro, um local muito generoso, um local que eu fui me fortalecendo novamente, que meu potencial aqui, eu posso novamente colocar ele a serviço. Então, tanto para serviço de mim, individualmente, como dos outros, porque foi ali que eu percebi como era legal e como era satisfatório você poder influenciar pessoas de uma forma positiva, porque a gente vivia num universo super descolado, né? A Farm é uma marca extremamente descolada, atual, ela sempre está ali se atualizando, então as pessoas que trabalham ali normalmente atraem a mesma vibração, a mesma frequência. Então, eu vim de uma periferia, não tinha esse contato com a moda, com a forma de se vestir dessa maneira, e ali, a hora que eu entrei naquele universo, eu falei, uau, né? Cheguei aqui num outro paraíso, que era o universo de loja, meninas jovens, a gente se divertia. E aí tinha a figura da gerente de loja, que era uma gerente, assim, incrível, e que todo mundo falava o nome dela e que queria ser como ela, que é a Nath Ganucci. Então, eu falava, nossa, eu quero ser a Nath Ganucci.
E ela foi muito generosa comigo, porque quando eu cheguei na Farm, como eu não tinha esse contato com a moda, a forma de me vestir, fazer um styling na roupa, eu era muito basicona. E aí a primeira vez que você tem que montar um uniforme, né? Tem que montar o look para você trabalhar. Ela foi e me ajudou, porque eu entrei no meio da estação, então não era ali as peças disponíveis que tinha. Então ela montou para mim minha roupa, e a hora que eu me olhei no espelho eu falei, meu Deus, quem sou eu? Uma crise de identidade. Falei, mas bom, vou adquirir esse personagem aqui e vou para cima para fazer a coisa acontecer aqui. Então, rapidamente, a veia de vendedora floresceu assim em mim, porque era o meu maior desespero, porque como assim, nunca tinha vendido nada, tinha trabalhado com atendimento, né, não era com uma venda efetiva da pessoa entrar e querer comprar algo. Então, mas rapidamente, com o poder do relacionamento novamente, eu fui conseguindo desvendar os códigos que estavam ali por trás da venda, do que uma pessoa, independente do que ela queria comprar, ela gostaria de ter num atendimento. E era uma época que não tinha WhatsApp, não tinha internet. As estampas da Farm são estampas extremamente psicodélicas, então o telefone tocava na loja, depois de um determinado período, as meninas falavam assim, nem atende, que é pra Carol. Aí eu ia lá e atendia o telefone e era pra mim, eu achava o máximo. Ai, tudo bem, era alguma cliente lá pedindo alguma coisa. Ela, eu queria uma peça, ela é assim, ela tem um elefante, aí ela tem uma rosa de ventos e ela tem o fundo verde. E eu ia desenhando aquilo na minha cabeça e falava, já sei qual que é a peça que você quer, eu vou atrás pra você. Então foi através dessa oportunidade de atender a necessidade, né, o desejo de uma pessoa, que eu consegui ali me destacar na Farm, e essa vontade de ser líder e influenciar ali uma equipe. Então, em 2 anos que eu fiquei na Farm, eu fui de vendedora até gerente de loja. Passei por vendedora responsável, gerente trainee, gerente de loja. Então foi assim que eu iniciei minha carreira dentro do varejo. Maravilhoso. E você ficou quanto tempo lá? Foram 2 anos na Farm. E você saiu de lá e foi para qual empresa? Fui para Alpargatas. Aí eu fui dentro da Alpargatas, eu vivenciei as marcas Timberland e Havaianas, que também foi uma outra... Foram marcas que me deram também a oportunidade de alavancar minha carreira, de construir mais um degrauzinho, porque a Farm foi a base. E como a Farm é uma marca nacional super reconhecida, me deu essa oportunidade de entrar numa Timberland, que aí já era uma marca global. Então, dentro de Timberland, entrei como gerente de loja também. E a Timberland, na época que eu trabalhei na marca, ela estava passando pelo processo de handover. Então, a Alpargatas tinha licença de ter a marca aqui no Brasil. E a VF, que é a proprietária da marca, estava vindo para a América Latina para colocar as operações aqui. Então, foi um cenário desafiador, que, mais uma vez ali, que a minha história permeia, uma operação complexa, porque era uma marca global, com toda uma questão de desdobramento de estratégia de marca local, porque é uma marca que trabalha com a estação reversa, então quando está se falando de inverno lá, a gente está vivendo o nosso primavera-verão aqui no Brasil, então tinha toda essa complexidade de ajustar a estratégia aqui local, e também esse pano de fundo em que momento que a marca, a empresa que é proprietária da marca vai assumir a marca, quem vai ficar no time, como é que vai ser o futuro. E a gente tinha um time super legal também, era um time super unido, porque dentro da Alpargatas, a Timberland, como era um núcleo muito menor e tinha uma Havaianas, a gente falava, nossa, aqui a gente vai ter que usar a criatividade, porque a verba acaba sendo para a marca principal. Para a marca principal. Então, a gente foi construindo laços ali também, mais uma vez, relacionamento, para fortalecer a gente nesse momento de instabilidade, e a gente não tinha ali uma clareza do futuro correta. Então, em 2014, a VF assumiu a Timberland, só que aí nesse período, ela fechou as lojas. Então, a loja que eu comecei foi uma das lojas que fechou, porque por mais que fosse a segunda maior receita da rede, que era no Shopping Iguatemi, o custo de aluguel era muito alto, então não era uma loja rentável, e a empresa
teve uma estratégia de rentabilizar o negócio, então foi repassando as lojas ou fechando. Então, no momento ali, eu passei por mais um desafio, porque a ideia era que eu desligasse todo o meu time. Quando o meu supervisor veio me dar a notícia, ele, olha, a gente realmente vai ter que fechar a loja. Falei, bom, e o que isso significa? Ele significa que você vai ter que desligar todo o seu time. Você fica e todo o seu time vai ser desligado. Eu, mas como assim? Né? Tem pessoas que acabaram de ser pai, tem pessoas que acabaram de comprar um carro, o que a gente vai fazer? No final, deu tudo certo para o time, a gente conseguiu alocar as pessoas, mas para quem não deu certo, para mim, quem foi desligada fui eu na ocasião, porque o salário de uma gerente de loja dentro de um cenário corporativo, a experiência de uma gerente de loja não são compatíveis. Não dá são compatíveis. Exato. Fazer essa transferência de uma maneira tão simples, né? Exato. E como tem a lei que não pode reduzir o seu salário, então eles falaram, olha, infelizmente, a gente vai ter que desligar, quando tiver uma outra oportunidade, a gente retoma. E assim, o meu comprometimento também, que é uma outra coisa que eu mergulho muito por conta de toda meu anterior, né, minha jornada de vida, mesmo dentro de um desafio, de um cenário de indecisão, eu vou entregar o meu melhor aqui, e eu entreguei o meu melhor nessa fase, fechei lá a loja, passei por esse processo, que também foi muito importante dentro da minha carreira, porque abrir e fechar loja dentro do varejo faz parte. Então, passei por esse processo, entreguei todo o processo do fechamento de loja, fui para o mercado, estava numa empresa familiar, e aí quando surgiu uma oportunidade novamente no Alpargatas, o meu supervisor me chamou e falou, quer voltar? A gente tem uma outra oportunidade aqui, que eu acho que vai fazer sentido para você. Então, eu voltei para assumir uma loja de novo da Timberland, que ainda estava nesse processo, Timberland da Oscar Freire, e falei, bom, todas as oportunidades que eu não aproveitei naquela temporada, vou aproveitar agora. E aí também foi um outro momento que eu dei uma guinada novamente na minha carreira, porque fui uma líder muito melhor, construí processos muito melhores, muito mais estruturados, fui boas práticas para a rede como um todo naquele momento. E aí o meu supervisor, ele teve a oportunidade de ser promovido, e aí por conta da entrega que eu fiz, ele falou, acho que vai fazer muito sentido você assumir o meu lugar. Então, foi mais um momento ali, mais uma construção do degrau da minha carreira, que eu saí de um universo de gerente de loja para virar uma regional. Então, eu saí de um cenário que você tinha uma gestão de equipe presencial, um universo de loja, e fui para um cenário corporativo. Mais uma vez, o desafio ali complexo, porque você sai de um dia a dia operacional, de um dia a dia de ser executora, para ir para um papel estratégico. E aprender a ser estratégico, eu entendo que é muito na prática. Então, é tentativa e erro. Então, foi mais um momento desafiador da carreira e transformador ali para mim. Eu imagino, querida, até porque a coisa que mais acontece em todas as empresas são essas movimentações todas, seja movimentação de cargo, quando você foi promovida, por exemplo, saiu de loja, gerente de loja para supervisão, ou quando você saiu de uma área da loja e foi para o executivo e ter que trabalhar, para o corporativo e ter que trabalhar a parte mais estratégica, as empresas, infelizmente, não fornecem uma capacitação. Né? Tem alguns estudos que mostram que a maior parte dos líderes, a Franklin Covey uma vez fez um estudo com as próprias empresas que ela atende, que a maior parte dos líderes são promovidos, mas sem nenhum preparo. Então, o que acontece? Você dorme gerente de loja e acorda, de repente, supervisora. Ou você dorme supervisora e acorda dentro do corporativo e tem que dar resultado. É meio assim, se vira nos 30. As empresas começam a investir na formação realmente, pelo menos da minha experiência, não sei da experiência de vocês, quando você atinge já cargos mais altos. Então, eu comecei a receber um investimento maior como gerente sênior, né, quando eu já estava num cargo, não era nem gerente, era gerente sênior, e depois como diretora. Só que para chegar até ali, é uma luta solitária de tentativa e erro, onde, infelizmente, você está cercada de muitas pessoas que te veem como um concorrente ou como uma concorrente, que querem puxar seu tapetinho, furar seu olhinho. Esse conhecimento não está disponível ali para todo mundo. É meio...
O conhecimento está lá, só não Não, está eu sei. registrado. Não Você tá. vai ter que aprender fazendo. Sim, Observando quem faz bem. Poxa, que esse cara faz bem, é o meu modelo. Obviamente que não está disponível pela empresa, meu amor. A empresa é. não faz essa capacitação. A capacitação da empresa, hoje em dia, está cada vez, em algumas delas, na maioria delas de varejo, está cada vez mais aprenda fazendo. O learning by doing, né, que é o aprenda fazendo, que quando a gente entrou na C&A, nos primórdios, essa era a regra lá, aprender fazendo, mas só que tinha alguém supervisionando. O que eu estou me referindo é que, assim, crescer na carreira é desafiador porque é uma coisa muito solitária. Você não tem apoio, é uma maravilha, só que quando você senta numa cadeira que você é recém-promovido, eu brinco que a cadeira é desse tamanho e você é desse tamaninho. Demora um tempo para você conseguir ocupar o tamanho da sua cadeira. Depois de um certo tempo, você está maior que a sua cadeira. Aí você está na hora de você, né, passar para o próximo passo. Mas que essa jornada é muito solitária. Tanto que uma das razões que hoje eu faço o que eu faço como mentora é para ajudar nesse processo. Porque a gente sofre demais. Não é à toa que tem burnout, não é à toa que alguns erros desnecessários fazem com que as pessoas sejam despedidas, né, ou demitidas dos seus trabalhos, mesmo precisando deles. Então, como é que a gente faz para ajudar? E é essa a proposta da nossa mentoria hoje. Então, é uma alegria quando você é promovido, mas vem o frio da barriga no dia seguinte, porque você acabou de ser promovido e aí? Já entregou o resultado? Não é? Assim, exatamente. Tipo, ninguém se lembra no dia seguinte que você acabou de sentar. Tipo assim, esse é o primeiro dia, porque o seu pagamento já é do próximo estágio. Por isso que é importante quem está na jornada da carreira, está independente de qualquer coisa e se preparando por sua própria iniciativa, fazendo cursos, participando de eventos. Mentorias. Ou investindo numa pós-graduação, no MBA. Coisas que vão agregar para você conhecimentos aplicáveis para o estágio que você está. É ser protagonista da sua própria carreira. Exatamente. Por isso que eu falo, né? Pilote sua carreira a sua carreira. Até por isso que é o pilote sua marca, pilote sua carreira, e eu falo, sua carreira é sua, porque você tem que assumir o protagonismo dela, é você que tem que investir em você, não adianta você ficar acreditando que, não, porque eles têm a obrigação. Não, assim, eles vão te dar a oportunidade, mas o normal que aconteceu na minha carreira foi, eu tive que primeiro me aproximar daquele cargo para depois, de fato, né, eu vivi muitas vezes aquele cargo para depois, de fato, eu receber o título. Eu fiz as contas, eu estava falando no último podcast, durante 7 anos e meio em diferentes empresas, em 3 empresas, eu fui sem ser. Quer dizer, entende o que eu quero dizer? Eu assumi um cargo sem ter o título, um cargo acima do meu, por 7 anos e meio em 3 diferentes empresas que eu passei. Em todas elas deu certo, né? Em todas elas eu acabei virando ou gerente sênior, ou sendo oficialmente coroada como diretora. Mas eu tive que provar na prática que eu já era, que eu já estava pronta para isso. Então, tem muita gente que fala assim, mas a empresa te explorou. A empresa me deu uma oportunidade, eu agarrei e eu fui me desenvolver. Só que o que eu digo é que esse desenvolvimento não precisa ser tão sofrido quanto o que foi para mim. Porque, né, todo mundo comete, nas devidas proporções, os seus erros de estagiário, por falta de orientação, você concorda? Sim. São erros que, quando você olha para trás, que nem você falou, agarrei a segunda oportunidade de uma maneira totalmente diferente do que eu fiz a primeira. Você muda a sua cabeça nesse processo, caso você, né, esteja permeável e disposta a aprender e a evoluir. Mas normalmente é uma jornada mais solitária. Por isso que, de novo, esse é o objetivo até desse podcast. O objetivo da gente estar aqui, Carol, é você contar a tua história e cada convidado que vem aqui, a gente compartilhando a nossa, para que as pessoas não precisem passar pelos perrengues que a gente passou, ou se estão passando, que elas acreditem, tem solução. Tem. Independente do cargo, você vai errar, e independente do cargo, tem solução. É só você não desistir e, de preferência, buscar experiência, como o Zé Mário falou, em quem já passou. É aquela frase que você sempre fala, eu quero saber aonde vai dar se eu não desistir. É isso, quero saber, né? Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Você tem que procurar caminhos para
formar lá na frente o sonho que você está imaginando. Desistir pode ser uma opção se estiver te causando, obviamente, algum tipo de problema mental, de saúde mental. Aí não é uma desistência, é um trade-off. Eu vou sair porque eu estou vendo outro caminho. E é saber dizer não também, né, nessa situação. Total, saber fazer as escolhas. Porque nós somos frutos das nossas escolhas. Há muitos anos atrás, eu li uma frase que, para mim, é uma das minhas frases também. De repente, não existe. Ah, não. De repente, fulano de tal foi demitida. De repente, fulano se separou. Não! De repente, não existe. As coisas vão sendo construídas ao longo do tempo, que muitas vezes a gente se recusa a acreditar naquilo, né? A gente se engana, e aí quando acontece, a gente fica surpreso. Mas, de repente, não existe. E no final, aí você estava ali dentro da Alpargatas, na Timberland, passando também... Dentro do escritório. Dentro do escritório, e também foi uma oportunidade, mais uma vez que eu trabalho, me trouxe do autoconhecimento, de entender, como vocês colocaram, de como eu deveria me desenvolver, o que eu deveria buscar para atender aquelas expectativas, porque é uma troca, como você disse, né, Liris? No D1, você já está recebendo como aquele cargo, então você precisa entregar como aquele cargo. Sim! Então, foi aí nesse momento que a primeira experiência com coach, mentor, que entrou na minha vida, que eu falei, poxa, eu não sabia. Foi aí nesse ano, porque como eu estava sentada na mesa grande, né, eu sentava e olhava para o lado e falava, bom, vou precisar de repertório. Meu repertório não está dentro dessa mesa grande aqui. Aonde eu vou conseguir esse repertório para trocar essa ideia, para saber me posicionar e vender as minhas ideias de uma forma que essas pessoas me ouçam, né? Porque existe um código ali também dessa cada vez que você vai sentando na mesa maior. Então, foi essa primeira experiência que eu tive com coach, com mentoria, e que desde sempre, desde da primeira experiência, eu vejo o quanto isso é importante para a carreira. Não só para a carreira, para a vida como um todo. Você fala isso muito nos seus eventos, nas suas frases, né, Liris? Que sozinho a gente vai chegar lá, mas quando a gente está junto com outra pessoa, com o apoio de outra pessoa... Corta caminho. Corta caminho, é muito mais fácil, você tem onde se apoiar, você sabe para onde você pode correr nos momentos de angústia, de desespero, ou você tem também para onde correr para contar as alegrias, né? Para falar, olha, eu consegui, cheguei lá. Então, esse momento também foi um momento de turnaround ali na minha carreira, de entender, e também da minha vida pessoal, porque como eu ainda estava o trabalho e o meu pessoal se misturavam muito, então eu ainda estava nessa jornada do autoconhecimento para saber colocar cada coisa no seu lugar. Não que o profissional e o pessoal estejam separados, na minha visão, mas entender que o que tinha acontecido eu não precisava projetar ali no ambiente de trabalho que eu estava vivendo. Então, na temporada de Timberland, chegou um determinado momento que aí sim a gente teve que fazer o handover, né, entregar a marca para a VF, fazer todo o processo ali de transferência. E na ocasião, a VF decidiu não ficar com ninguém do time e contratar pessoas novas. Então, a Alpargatas ele começou a realocar as pessoas e na ocasião, nessa segunda temporada, eu tive a oportunidade de ir para Havaianas e aí eu fui como consultora de campo. Então, foi um novo momento da minha carreira, onde eu tive o contato integral, full time, assim, com o negócio de franquias, porque aí eu fui consultora de campo, com franquias, atendia 43 lojas, no estado de São Paulo. Era eu e mais 10 consultores de campo para fazer toda a execução da estratégia, fazer a verificação, entender se os franqueados estavam atendendo os padrões da marca, que é a função ali de franqueadora e franqueado, né? De dobrar a estratégia, o consultor de campo está ali para entender se o franqueado está fazendo e ajudar ele a cortar os caminhos para chegar no objetivo, que é fazer receita e deixar o negócio dele lucrativo. Então, eu fiquei em Havaianas até 2018 e pela minha entrega, mais uma vez, pelo poder da resiliência, da transformação, de ir para cima, a intuição, quando eu estava em Havaianas, a VF, que naquela ocasião não ficou com ninguém de Timberland, com o time de Timberland, precisava de uma pessoa para cuidar
para começar a tocar lojas da marca Vans, que ela estava começando a operação da marca aqui no Brasil. E aí eu recebi esse convite e na época fazia muito sentido para mim, porque eu queria voltar a ter a tomada de decisão, a fazer parte da tomada de decisão, a fazer parte da estratégia, a ter uma equipe. Então, eu dei um passinho para o lado, porque na Havaianas era eu e mais 10, então eu sempre pensava, como é que eu vou me destacar aqui no meio de eu e mais 10? Eu tinha ali algumas estratégias, algumas entregas, mas acabava ficando ali entre os 10 consultores de campo. Então, em Vans, eu percebi essa oportunidade de dar espaço para o lado e avançar, dar mais uma guinada na minha carreira, que foi o que aconteceu. O Vans é meu benchmark assim, de carreira até o momento, porque quando eu saí da Alpargatas e fui para a VF, primeiro que muitas pessoas acharam uma loucura, porque Alpargatas tem toda uma segurança, uma estabilidade, uma empresa que está há X anos na empresa, há X anos no mercado, como é que você vai para uma empresa que está acabando de implementar as operações aqui no Brasil para uma marca que eram 4 outlets na época, que eu ia ser supervisora. Então, mais uma vez, relacionamento, amigos, me consultei com uma pessoa que é super meu guru, e ele falou, eu acho assim, dá um passo para o lado, deixa a manada passar e ver o que vai acontecer. Então, foi uma das melhores decisões também que eu tive, porque, mais uma vez, meu trabalho foi muito generoso comigo, a marca, a empresa, ao longo dos 5 anos que eu passei em Vans, que foi de 2018 até 2023, ano passado, inaugurei 34 lojas, hoje Uau. São 44 lojas, então eu participei de todo o processo, eu fui a base ali da construção do processo, da estruturação de inauguração de loja de uma marca californiana aqui dentro do Brasil, saí de uma receita de 25 milhões para 250 milhões, estruturei todo um time, onde no início era somente eu, e aí quando eu saí eram 14 pessoas, porque eu tinha 3 pilares dentro da área, que era operação, retail planning, que é abastecimento de loja, e treinamento. Então, desenvolvi programas de treinamento para desenvolver a liderança, para preparar ali. A gente tinha uma incubadora de talentos dentro de Vans, porque a gente juntou todo o lifestyle, todo o desejo de se trabalhar na marca, porque as pessoas sonham em trabalhar na Vans, era incrível ver isso. As pessoas que às vezes eram chefe de cozinha e sabiam que abria uma loja na cidade dela e deixava o trabalho dela que estava fazendo para trabalhar na marca, porque era o sonho trabalhar na marca. Chancela, né? Então a gente pegou... Esse é o branding da marca. É o poder exato. de atração uma da marca. Que marca. tem um branding muito forte. Exatamente. Aliás, Esse público jovem, aliás, esse público skatista, esportivo. Sim. Mas é muito legal que na tua trajetória só tem marca com branding fortíssimo. Sim. E não é fácil, porque, no bom sentido, são empresas que atraem talentos, não falta gente querendo trabalhar ali, e você foi realmente escolhida por todas elas. Sim. E aproveitando a oportunidade, né? Obrigada. Aproveitando a oportunidade, eu acho que... Mas quando eu fui para Vans, mais uma vez eu fiz um outro processo de mentoria. Fui atrás do meu MBA também para fortalecer, porque até mesmo em Havaianas foi a primeira vez que eu ouvi de uma gestora, porque a gente cria esse folclore do o que a empresa tem para mim como carreira, que a gente já comentou, né? Qual que é o plano da empresa para minha carreira? E foi a primeira vez que eu ouvi de uma gestora que falou, olha, não existe isso. Você é quem faz a sua carreira. Então, mais uma vez, peguei as ferramentas que estavam ali visíveis para mim, falei, vou fazer mais um processo de mentoria, vou fazer o meu MBA, e aí eu passei mais uma vez por um cenário desafiador, um cenário de incerteza, que mais uma vez eu fui para cima para aproveitar as oportunidades, que o que aconteceu? A VF, ela decidiu retirar as operações da América Latina depois de um ano e meio que eu estava lá. Então, em 2018, a gente estava vivendo o sonho californiano, porque a marca estava crescendo, a marca estava super desejada, as pessoas, a gente tinha um produto específico que chegava, vendia em horas, tinha confusão em loja por conta do produto, era uma coisa muito do varejo, assim, desse movimento de vender, de bater meta. A gente estava super contente, a marca crescendo 40% em relação ao ano passado, porque estava nesse momento de expansão e o desejo da marca.
construindo pista de skate, abrindo loja. Virou o ano, a gente comemorando, fazendo essa comemoração. A VF veio com a notícia. Falou, olha, a gente está retirando as operações em março, que fechava o ano fiscal dela, se não aparecer um licenciado, a gente vai retirar as operações. Bom, aí outro cenário de caos e guerra, porque as pessoas estavam desempregadas a partir daquele momento que a VF deu a notícia. Então, os times foram se desmanchando, porque as pessoas foram atrás das suas oportunidades. As notícias começaram a sair, a Vans vai sair do Brasil, vai fechar todas as lojas, e aí o time de lojas não sabia o que estava acontecendo, e me ligava e falava, vai fechar a loja, e eu não podia dizer para eles o que ia acontecer, Era porque... todas as lojas próprias. Todas as lojas próprias, até o momento. Eu não sabia o que ia acontecer, mas também não podia deixar a peteca ele cair com eles. Eu falava, gente, vamos tocar. As lojas vão ser a vitrine do nosso trabalho. Se tiver algum candidato a comprar isso daqui, é na loja que eles vão primeiro. Então, vamos. Essa é a hora da gente entregar o nosso melhor. E no final do ano eu falei pro meu time na época, que eram 4 gerentes, né? As pessoas também que me ajudaram muito nessa trajetória, assim, muito queridos, muito parceiros. Eram pessoas que estavam como vendedor de loja, ou começaram como estoquista. E aí ver o desenvolvimento também das pessoas era uma coisa que me dava força para continuar. Eu falei, olha só, aqui é um foguete, tem uma cauda, ninguém larga a mão de ninguém. Vamos virar esse ano e vai dar tudo certo, porque a gente passou praticamente o ano como um todo na expectativa de aparecer a empresa para assumir a marca. E nesse meio tempo, apareceu apareceu uma empresa, depois essa empresa desistiu do processo, aí foi um outro terror e pânico, gritaria, meu Deus, como assim? E agora o que vai ser? E uma outra marca que estava dentro do grupo, que era a Timberland, inclusive, decidiu encerrar as operações no Brasil. Aí só ficou a gente, só ficou a Vans. Também outro cenário de desafio, de incerteza. Falou, se não acontecer agora, quando vai acontecer o encerramento? E aí, em agosto do ano, a Arezzo & Co apareceu, que hoje é o Grupo Asas, assumiu a Vans, e aí a gente voltou a respirar. Já estava respirando por aparelhos, estava quase morrendo, né? Quase morrendo. A gente voltou a respirar, a luz no fim do túnel voltou a acender, a gente falou, nossa, vamos voltar, porque a força dessa companhia, a fortaleza que tem de varejo, toda a estrutura que viria, voltar a retomar os planos de expansão, de abrir loja, de construir time, de ter toda uma estrutura por trás. A gente falou, voltei assim, falando, nossa, é a minha oportunidade novamente. Porque, na ocasião, eu era supervisora de lojas e tinha um head de varejo. E esse head de varejo saiu porque estava nesse momento de indecisão. Ele falou, eu não vou ficar, porque eu preciso ir atrás do meu também. E eu falei, bom, é uma oportunidade. Vou ficar aqui. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser a head de varejo da Vans. Todo dia eu me olhava no espelho e falava para mim, você é a head de varejo da Vans, você é a head de varejo da Vans. Então, fui entregando o meu trabalho, fui fazendo o que dava para fazer dentro das circunstâncias, porque as coisas foram sendo desligadas, né? Para de abastecer loja, não vai abrir mais loja, não vai contratar, congela. Então, dentro do que eu tinha ali, falei, vamos ver, é isso que tem, então vamos por esse caminho. E aí, quando a Arezzo & Co assumiu, ela viu o meu poder de entrega, a pessoa que assumiu como diretora de marca viu o meu poder de entrega e falou, bom, é ela que vai assumir a cadeira de head de varejo, e aí eu virei head de varejo da Vans. A palavra tem poder. A palavra tem o poder. A palavra tem o poder. E aí, veio 2020. O que veio com 2020? A pandemia. Então, quando a gente estava ali colocando a cabeça fora do balde, veio mais uma vez um cenário, né, que a gente já sabe, totalmente desconhecido no momento. E a gente, como Vans, a gente estava começando a fazer a conexão das ferramentas que a Arezzo & Co tinha. A gente não tinha uma venda digital, a gente não tinha uma ferramenta digital para fazer essa venda fora, para fazer venda de portas fechadas. E aí, na ocasião, foi isso que deu a velocidade para
isso ser implementado. Então, foi um momento super importante também para minha carreira, porque ali eu vivi na prática o Omnichannel, porque já se falava isso no varejo há muito tempo, Omnichannel, mas eu não via isso acontecendo na prática. E foi um momento desafiador, obviamente, 2020, pandemia, lojas todas fechadas, todo aquele sonho de novo, né, de vamos crescer o time, vamos abrir a loja, para tudo novamente, mas também, em contraponto, veio essa oportunidade de ver todas as ferramentas de venda à distância, venda link, ship from store, pick up in store, que é o compre e entregue pela loja, o prateleira infinita, que é ter o acesso ao estoque do site. Então, tudo isso eu comecei a ver na prática e implementação, e também aproveitei mais uma vez a oportunidade para ser a pessoa que ia deixar um legado ali para quem assumisse depois o varejo da Vans. Então, 2020, mesmo com um cenário desafiador, a marca, pelo poder que ela tinha de desejo, assim que os shoppings começaram a reabrir, começou a aparecer a oportunidade de abrir loja, que a gente achou que isso não ia acontecer. Então, mesmo na pandemia, a gente abriu, no ano de pandemia, a gente abriu 8 lojas, sendo que uma delas foi a primeira maior loja da América Latina da Vans, que é a flagship que tem no Rio de Janeiro, em Ipanema. No ano seguinte, a gente abriu outra loja maior ainda da América Latina, que é a Vans Paulista, uma loja que fatura hoje 2 milhões mês aí, então também foi uma outra vitória, uma outra conquista dentro do meu currículo, porque eu participei de todo o processo, desde o momento de aprovar o ponto, e tinha uma ponte que eu precisava fazer, porque eram interligar os interesses das companhias. Então, o interesse da Arezzo & Co, que licenciava a marca, e o interesse da VF, que era dona da marca. Então, tinha que fazer essa intermediação, muitas vezes, porque a Arezzo queria, por exemplo, abrir 80 lojas da Vans, e a Vans, como marca, ela não queria pulverizar tanto a presença de ponto de venda. Então, tinha que chegar sempre ali no meio termo. Então, ao longo desses 5 anos em Vans, tive essa conquista tanto de resultado, como com pessoas, com processos, construir toda a estrutura de processo de varejo, que seja desde um desdobramento de atendimento de loja, que tinha uma experiência de loja, que eles preservavam, que o cliente na Califórnia ou o cliente no Brasil, ele deveria entrar numa loja Vans, que é o que o varejo mais adora e gosta, e é o mais legal, né? De você estar numa loja, quando você entra nela, você não sabe se você está no Brasil, se você está na Califórnia, se você está no Japão, porque tem um jeito de atender. E a Vans tem isso muito forte, então a gente também aproveitou essa oportunidade. Então, desde um desdobramento de atendimento de experiência de compra do cliente, até a aprovação de um candidato de franquia, eu tive essa oportunidade de ir me desenvolvendo como profissional, como carreira, porque eu tinha acabado, mais uma vez, de dar um salto na carreira, porque eu saí de supervisora de loja, de coordenação de loja, para uma gerente de área. Então, aproveitei essa oportunidade para me desenvolver e desenvolver todo o processo que tinha ali de varejo. Maravilhoso. E a gente já está chegando no final aqui, nossa, já tem vários insights anotados. Adoro reler nossos insights aqui, depois perguntar quais mais surgiram. A gente falou na abertura sobre como equilibrar essa carreira exigente, né, com a tua vida, com o teu propósito. Eu queria que você falasse para a gente sobre isso e depois desse as 3 dicas finais. Legal. Bom, o que mais fez sentido para mim ao longo desses anos de entender como um executivo, como é a vida de um executivo, porque uma coisa era quando eu lia nos livros, porque eu sempre também gostei muito de ler livro de liderança, assistir conteúdo de executivos, de profissionais de alto padrão. Outra coisa é quando você está ali executando. Então, uma das coisas que mais me ajudou ao longo desses anos foi a questão do autoconhecimento. Então, as ferramentas que foram aparecendo e que eu fui em busca também. Então, o próprio trabalho era uma ferramenta de autoconhecimento. E eu sou uma pessoa muito conectada com a espiritualidade. Então, tudo que vem para mim de espiritualidade, eu também agarro. Então, teve uma época da astrologia, que também foi uma ferramenta que eu encontrei de autoconhecimento, constelação familiar,
e outras terapias holísticas, mas o que mais me deu sustentação para chegar nessa construção de pessoa, de personalidade que eu busquei ao longo de todos esses anos, foi o yoga. Então, em 2017, num outro perrengue que eu estava passando na minha vida, o yoga apareceu de uma surpresa muito grata. Então, eu também aproveitei, entendi que tinha uma oportunidade ali e fiz curso, sou professora de yoga, dou aulas. Não sabia que você era professora, de qual tipo, de qual linha? A escola que eu me formei é uma escola, assim como minha vida como um todo, ela é inclusiva. Então, ela não tem uma linha como Hatha ou como Vinyasa. É uma linha inclusiva que é o Tantra Yoga. Então, porque o yoga ele nasceu de um viés muito masculino, né? Os homens praticavam. Ou se não de um viés muito... Se você não sabe fazer a postura, você não pode praticar. O Tantra Yoga, ele a prática é para todos, a sala de yoga é para todos. Então, é um yoga muito mais adaptado à pessoa que vai praticar do que a pessoa se adaptar à forma como é praticada. Então, é uma linha dessa forma. Então, na minha aula vai ter um pouco de Hatha, um pouco de Vinyasa, mas muito mais ali como a pessoa está naquele dia. Como a pessoa acordou, o que ela está disponível. Eu adoro estudar, e já estudei um pouquinho de religiões, por curiosidade, né? Fui estudar um pouco de Cabala, fiz um curso uma vez na Palácio Atenas sobre budismo e yoga, e descobri, que eu não sabia, que a yoga é uma doutrina espiritual. A gente, quando trouxe aqui para o Brasil, né, quando ela ganhou o mundo, acho que na década de 60, que ela se popularizou, na época dos Beatles, inclusive, aqui no Brasil, acho que chegou mais como um exercício, como respiração, mas tem um cunho espiritual por detrás, né? Sim. Na verdade, o yoga, ele é baseado nisso, em valores, em leis, é uma doutrina. É uma doutrina. Como é o budismo, né? Como é o espiritismo. Enfim, não é uma religião, é uma doutrina como o budismo e o espiritismo. Isso foi o que eu aprendi. Mas é exatamente isso. E a questão do exercício foi muito uma estratégia dos gurus, dos anciãos do yoga, porque o yoga, ele chegou aqui no Brasil na década de 60, mas o yoga, ele Sim. Começou com a formação do mundo, né? Porque tem lá os deuses do yoga, enfim, Shiva foi o grande criador. Assim como... Buda era também yogi, né? E eles entenderam que para atrair os jovens, para atrair mais pessoas a serem seguidores dos ensinamentos, que é algo para transformar o mundo, para evolução, para formar essa egrégora, que é o que a gente faz aqui, né? As pessoas se conectam através de um ponto em comum. A estratégia deles foi através das posturas, que é o que atrai normalmente as pessoas para o yoga. Você vê lá a pessoa fazendo uma postura super bonita ou é o topo de ponta cabeça. Estratégia de topo de funil. Exato. Você vê que essa história de topo de funil é antiga. Antiga. Então, foi assim que foi uma das estratégias deles. Então, através vamos fazer posturas aqui muito bonitas. E essa turma, essa galera mais jovem vai começar a se atrair por isso. Então, a prática, ela é um dos ramos do yoga, porque o yoga fala-se muito sobre a árvore do yoga, que são os 8 passos do yoga, que são os 8 ramos. Enfim, é um universo, assim, infinito e extremamente prazeroso, porque quando você vai estudando e você vai entendendo como você pode se desenvolver, ser uma pessoa melhor, e para mim isso foi muito refletido na minha carreira. Então, de ter um equilíbrio emocional, de ter uma presença de calmaria, onde as pessoas falam, nossa, você chega e meu time de analistas falam muito isso. Você chega e o medo acaba. Então, eu falo, bom, isso é graças ao yoga, que eu tô todo dia lá, 5h30, no tapetinho, com a minha professora maravilhosa de yoga. Então, isso também me deu essa base para essa evolução na carreira. Que outra coisa que eu falo, assim, não tem crescimento profissional sem crescimento pessoal. Não tem milagre. Então, para a gente conseguir crescer profissionalmente, tem que se desenvolver. E eu
acredito firmemente, por experiência própria, na força física, no sentido da saúde, do teu corpo estar bem, do exercício físico. Eu faço isso todos os dias, a Mari também, enfim. E acredito muito na força espiritual. São esses dois pilares, né? O da saúde física, saúde espiritual, que me ajudam na saúde mental, emocional, mas a base está muito aí. Sabe, do corpo e espírito, da história do mens sana in corpore sano. Uhum. Eu acredito muito nisso. E já estou até aqui pensando, Carol, que num dos encontros da mentoria que a gente vai ter, né, do nosso mastermind lá dos nossos mentorados, você devia dar uma aula para a gente, já que é uma aula tão inclusiva. Sim. Nosso próximo encontro da nossa mentoria. Eu amo ser um veículo. Todos os meus mentorados, eu vou falar que vai ter uma aula. Eu não sabia. Zé Mário, você topa fazer uma aula de yoga? Eu não posso imaginar o Zé Mário. Zé Mário já foi surfista, jogador de basquete. Então tem tudo para ser um yogi. Ele é um yogi. Olha essa presença desse homem. Ele é um yogi, só que ele não sabe. Ele vai descobrir. Ele vai descobrir. Zé Mário, você toparia... Tá, aquele momento de... Zé Mário, você toparia fazer uma aula com a Carol? Ela disse que é inclusiva. Eu vou interiorizar esse pensamento, fazer minhas meditações, aí no dia eu respondo. Olha, vou fazer as minhas meditações. Ele faz orações diariamente. Pronto, é o yoga. Mas esse tipo de coisa que você colocou, imagino que esteja aí nos teus 3 conselhos, te deu esse equilíbrio para você equilibrar o teu dia a dia profissional, executivo. Sim. As demandas estressantes do mundo corporativo. Com essa paz que a yoga te dá e que te faz ter força e discernimento para acalmar quando o bicho está pegando. Porque assim, a gente vai viver no caos, né? É caótico, né? O nosso mundo, o dia que a gente vive. Mas uma coisa é viver no caos e ser o caos. Então, isso, o yoga me traz muito essa diferenciação, porque o yoga foi uma porta de entrada. Então, quando você começa a entrar nesse mundo, por mais que seja algo, muitas vezes, um mito para a pessoa do yoga, que é isso que eu estava comentando, eu adoro ser o veículo de o primeiro contato com o yoga, da pessoa ser através de mim, porque você desmistifica e é uma coisa que vai te ajudar. Então, dentro aqui das minhas anotações que você comentou, das 3 dicas, sim, o yoga é uma dessas questões, mas é o yoga num sentido assim, encontre o seu refúgio. Eu coloquei das 3 dicas, né, que eu já falei algumas vezes aqui. Valorizar e cultivar os relacionamentos, que foi uma das coisas que mais me ajudou ao longo dessa jornada, que lá a minha carreira de executiva é construída no varejo, e foi através de uma pessoa, uma amiga muito próxima, que virou para mim e falou assim: vai nessa, assume esse desafio, pega para si, e quando, depois de um determinado momento, ela virou para mim e falou assim: você vai ser uma executiva do varejo, não tenha dúvidas disso. Então foi ela que plantou essa sementinha em mim e eu interiorizei, que é essa questão de você valorizar e cultivar os seus relacionamentos, porque também dentro da carreira executiva, a Liris colocou muito bem, que quanto mais você cresce, uma amiga minha me falava isso também, quanto mais você cresce, mais você fica sozinha. Mas eu acho que também isso é um folclore que se criou, um mito que se criou, porque você fazer alianças, formar aliados... Esse é o segredo. Você formar como aliados executivo, é muito importante. Você como executivo e como profissional, você é refém da sua história. Quanto mais você semeou ao longo do teu caminho, mais gente vai se lembrar de você nos momentos de necessidade. Sim. Então, você está sempre sendo lembrado de uma forma boa. Então, você semeou, você colhe. Isso é sensacional. Sim. A solidão, a única maneira, foi o que eu falei, é você buscar pessoas que te apoiem. Mas é que a maior parte das pessoas se fecha. Uhum. E aí vai ficando cada vez mais desafiador. Então, acho que essa é a primeira dica que fez parte aí da minha construção. A segunda é eu encontrar o refúgio, seja através do yoga. Eu digo a gente porque sou eu e o Felipe, a gente também tem um outro trabalho que é assim, a nossa recarga de energia, que a gente faz um trabalho voluntário todo domingo na Catedral Anglicana de São Paulo, que a gente faz uma escola, a gente faz uma missa para crianças de 3 a 11 anos. Legal. Então,
a gente está ali com eles ao longo de 1h30, 2 horas, que a gente vê toda a manifestação do amor, da criatividade, da generosidade. É demais, é incrível. E ainda mais para deixar isso poderoso, a gente coordena jovens. Então, acima de 12 anos, essa galera que já quer colocar o colete, que a gente trabalha uniformizado, ela trabalha com a gente. Então, eu e o Felipe somos os 2 adultos ali, né? As duas responsabilidades. E aí vem uma turma de 10, 15 jovens trabalhar com a gente. E ver pessoas tão jovens, né? Tem criança com 10 anos que quer botar o colete. Eu falo, gente, não dá, espera mais um pouquinho. A tia Carol quer se aposentar. Eu falo, você vai ser minha aposentadoria, mas espera um pouquinho. Então, você vê esses jovens que querem, de alguma forma, contribuir e falar de uma forma espiritual, porque por mais que a gente esteja dentro de uma igreja que também é muito inclusiva, mais uma vez, o cenário inclusivo dentro da minha vida, a gente leva muito para como ser gente, né? Como você se desenvolver como pessoa aqui nesse mundo. Através da palavra, obviamente, através do evangelho, mas a gente leva tanto isso para as crianças, que nem precisava, porque as crianças dão um banho na gente. Quando os de 3 anos começam a falar algumas coisas, eu falo, gente, que ET tem dentro aí? Abre essa boca, porque tem um ET dentro aí de você. Eu falo a mesma coisa. Sabe como é que eu falo? Eu falo, que ser habita este corpo? Né? Desde que minha filha nasceu, quando minha filha falava uns negócios que eu falava assim, eu olhava para o Zé Mário e falava, quem está aí dentro? Sabe, do tipo assim? Nós estamos num processo evolutivo onde estão chegando espíritos mais desenvolvidos. Sim, e ainda bem. E os escuros estão... E ainda bem. Indo embora. Então, encontrar um refúgio nesse aspecto, seja um yoga, seja um trabalho voluntário, seja na sua casa, seja numa leitura, porque a gente não pode depositar todas as nossas moedinhas de ouro num único potinho. Então, acho que a carreira ela é importante, mas eu aprendi isso também ao longo da minha trajetória. E a minha primeira coach me falava isso, ela falava assim, repete comigo, Carol, o trabalho não é o fim, o trabalho é o meio. O trabalho não é o fim, o trabalho é o meio, porque eu achava que era tudo ali para mim por conta da minha trajetória. Então, encontrar o refúgio. E uma terceira também que faz parte de mim é você nunca subestimar o poder da sua respiração. Então, assim, a hora que o bicho estiver pegando, porque vai pegar, porque se a gente quer crescer na carreira, se a gente quer pilotar a nossa marca, se a gente quer ser protagonista, o bicho vai pegar, respira. É o que eu falo também pro meu time. Falo, vamos lá, todo mundo inspirando pelo nariz. Então, são essas 3 dicas. Valorizar e cultivar os relacionamentos, encontrar o seu refúgio para você se recarregar e nunca subestimar o poder da sua respiração. Maravilhoso, querida. Eu lembro aquela frase, respira, não pira. Sim, também. Não é? Respira, não pira. Eu vou rapidamente fazer um resumo do que a gente teve aqui de insight. Teve muita coisa legal. Todo mundo tem problema, o que importa, e eu falo sempre, assim, a vida é 10% o que te acontece, 90% como você escolhe reagir. Tanto que famílias que têm filhos, irmãos, que passam pelos mesmos desafios, né? Cada irmão reage de um jeito, cada um vai construir sua vida de uma maneira independente. Podem ter estudado na mesma escola, ter tido o mesmo pai, a mesma mãe, mas os destinos são diferentes. E há oportunidades em todos os caminhos. Jamais a gente deve se portar com vitimismo. Sim, em determinadas situações a gente vai ser vítima da situação. Quando você era criança, você foi vítima de uma situação de ter ficado órfã de pai, né? Mas o importante realmente é você conseguir sair dessa posição assim que possível, que eu entendo que tem sempre o luto, tem a dor, ninguém é mágico, ninguém está falando que tem o superpoder de não existir vitimismo. Mas o quanto antes você conseguir passar por isso, melhor. O trabalho, você falou, foi num determinado momento para você uma carta de liberdade, porque foi através dele que você conseguiu fazer suas primeiras conquistas. Eu super concordo com isso. E aqui eu faço uma ressalva, que é qualquer tipo de trabalho, porque houve um tempo da minha vida em que eu estava justamente no auge da minha carreira executiva, que eu achava que o trabalho era até mais nobre do que, de repente, ficar em casa, por exemplo, e cuidar de filhos, né? Você falou assim, do mundo mais machista. Acho que um dos trabalhos mais desafiadores que tem, quando eu virei mãe, eu descobri, era a maternidade. Então, a partir daquele momento, eu comecei a olhar e falei, gente, ser mãe, ser pai, ou principalmente a mãe, né, quando fica mais tempo com o filho, apesar de que eu conheço, tenho casais mentorados que, né,
Desculpa. Tenho casais mentorados em que a mulher trabalha mais do que o marido, que fica cuidando dos filhos, e está tudo bem, mas assumir a responsabilidade de criar um ser, eu vou dizer que acho que é o trabalho mais desafiador do ser humano. Às vezes é mais fácil inaugurar 40 lojas do que criar um serzinho. É desafiador. E é um emprego vitalício. É um emprego vitalício. 24/7. 24/7 até o dia que você for embora ou a criaturinha. Espero que você vá antes. O poder dos relacionamentos familiares que nutrem com segurança o teu coração para você, inclusive, conseguir crescer na carreira. A gente não falou sobre o Felipe, mas ele é nosso convidado aqui também. Eu quero trazer o Felipe e esse casal é absolutamente maravilhoso. É a coisa mais fofa. E o Felipe é um super de um profissional e vamos trazê-lo aqui no podcast para falar de rede social. Por favor. Se arrisque e vá atrás dos seus sonhos. Aqui, uma passagem super interessante foi você no Citibank que teve a coragem de mandar um e-mail e falar, e aí? Quero trabalhar aí. E quantas oportunidades as pessoas perdem por medo da rejeição, medo de levar um não. Eu sempre falo, o não a gente já tem. Relacionamentos têm poder, mas por isso mesmo eles devem ser cultivados. E quanto mais você sobe na carreira, se você não criar e cultivar relacionamentos, você vai ficar solitário. E é inevitável. Coloque o seu ego na caixinha. Então, teve momentos na sua vida que você teve que colocar o ego, e, nossa, eu fiz isso várias vezes. Aliás, eu escolhi mudar de mercado, de segmento, de empresa, de país, intencionalmente, para botar meu ego na casinha, para eu nunca cair no risco da arrogância, de achar que eu já sabia de tudo. Então, esse é um lema meu de vida. Eu me coloco sempre em situações onde eu sou uma principiante, para lembrar, pro ego, que, sabe, do tipo que ele não pode crescer, porque o ego é uma coisa que quanto mais é um monstrinho, eu falo que quanto mais se alimenta, maior ele vai ficando. Então, tem gente que é desse tamanho e tem um ego deste tamanho. E o ego é faminto. Precisa ser alimentado e quanto mais ele cresce, maior a necessidade dele ser alimentado. Eu acho que tem gente que sai da casinha por causa disso. Tem que fazer a gestão do ego também, né? Total, não é só a gestão principal, da carreira. Exatamente, é a principal gestão. E recomeçar e se expor a uma situação de recomeço, de aprendizado, é maravilhoso. Eu vim para cá ouvindo a Boca Rosa, que ela Sim. fez um lançamento muito legal e é uma menina incrível, né? Uma mulher incrível. E ela estava no Fashion Talks do Iguatemi e ela comentou assim que ela se coloca sempre na cadeira de aprendiz, que eu acho que é isso que você comentou. A gente sempre se colocar na cadeira de aprendiz. Sempre. E sempre ter curiosidade. O que me move todos os dias é curiosidade. Eu estudo todos os dias. Verdade ou mentira? Verdade. Todo dia eu estou estudando e aprendendo alguma coisa nova. Aí eu chego para ele todo animado. Aí ele olha e fala, eu estou animada. Mas ele nem sempre se motiva. Ontem eu estava na aula de culinária lá. Mandei vários vídeos para ele, falei, a gente fez arroz de pato. Eu falei, olha como é que faz arroz de pato. Zé Mário, você viu todos os vídeos? Não. Eu dei uma olhada. Você aprendeu a fazer arroz de pato? Eu falei, só na prática. A gente vai fazer. Quem descobre as necessidades e as atende se destaca, que foi a sua passagem em vendas. E, na verdade, trabalhar isso. Trabalhar é descobrir a necessidade do seu líder, a necessidade do seu cliente, a necessidade do seu par, a necessidade da sua equipe, atender e tudo vai dar certo. Ninguém vai te dar as respostas que você precisa para crescer. Você é que tem que ir atrás, eu falo, sua carreira é sua, não vai cair de mão beijada. Mentores ajudam a fazer a virada. Me sinto muito orgulhosa de ser sua mentora hoje. Muito, muito, muito. Você falou uma coisa muito importante, que o tempo inteiro você fez na tua carreira, né? Você falou várias vezes, entrega, resiliência, ir para cima para aproveitar as oportunidades e que isso impulsiona a sua carreira. No momento de crise, é super importante definir um propósito para a sua equipe, que foi exatamente o que você fez. Quando o caos estava instalado, você falou assim, na época da Timberland, vamos deixar as lojas bonitas, porque assim alguém vai querer comprar. Não desistir. E dar esse propósito. E cada vez mais liderar é ter um propósito claro, vender essa visão para toda a sua equipe, né? Inclusive para os seus líderes, muitas vezes. E é isso que pode ser a diferença entre um líder bem-sucedido e outro. Porque é o que consegue engajar a sua equipe
engaja com o coração. E as pessoas não fazem só pelo dinheiro. Tem que ter um porquê, né, Liris? Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Senão, hoje, mais do que nunca, e isso com a pra mim geração é... Z, mais Exato. ainda. O poder da autoprofecia. Eu também sou que nem você. Eu crio minhas autoprofecias, que é quando você falou, eu vou ser a head do varejo. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você. E na hora que você começa a fazer isso, não é uma questão só de sonhar, eu tenho certeza que na hora que você criou a sua autoprofecia, você também foi se desenvolver para ser, porque não vem de graça, né? Não é assim. Eu quero ser CEO, tá bom, mas o que você está fazendo para isso? Sim, a gente tem que acreditar, a gente tem que ser o primeiro a acreditar na gente, né? Exatamente. Viver o caos é diferente de ser o caos. Essa frase você devia usar sempre. Porque a sua cara, a cara da tua história, e a cara do yoga, e é muito diferente de você viver o caos e você ser o causador do caos. O Zé Mário, num episódio anterior, falou assim, um líder não pode ser aquele que, quando as coisas estão pegando fogo, vem com o balde de gasolina, entendeu? Não vem com a lata de gasolina. Você não pode colocar mais caos num ambiente que já está caótico. Eu coloquei aqui mensana in corpore sano. Encontre os seus refúgios, sejam eles quais forem, pode ser um hobby, pode ser o seu relacionamento, a sua vida familiar, pode ser o que for, né? Vida familiar é hobby, entendeu o que eu quis dizer, né? No sentido de se dedicar com intenção e com presença. Sim. Mas você precisa ter esses refúgios, até porque eu acredito muito que nós somos seres muito múltiplos, assim, a gente tem diversas faces. E toda pessoa que desenvolve apenas uma face acaba ficando uma pessoa mais chata, mais neurótica, ou só sabe falar daquele assunto. É uma pessoa menos interessante. Uhum. Quando você desenvolve os seus refúgios, você faz novas amizades, você pega visões diferentes de vida, de tudo. Como foi o caso exatamente do que a yoga trouxe para você, que Sim. o yoga trouxe para você. A vida é feita de plurais. Exatamente. O Zé Mário falou, você é refém da sua história, e com certeza toda experiência que você deixa gera uma memória com significado, que é o seu branding. Um lema que você também falou várias vezes, você mencionou a palavra inclusivo, inclusivo, inclusivo. Acho que a gente está numa era em que todo mundo tem que ter isso já como princípio de vida, né, de ser uma pessoa mais inclusiva. E para encerrar, nunca subestimar. Adorei essa frase também, devia ser sua. Tem umas frases que a gente vou te passar aqui. Nunca subestime o valor da sua respiração. Sim. Né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente precisa ter coragem é o quê? Inspira fundo. Quando a gente quer respirar, o que a gente faz? Então, ou né, inala ou exala. Você se alimenta do prana. Gente, ele é um yogi. A gente tem um yogi que se alimentar do prana. Essa é a fala mais yogi que uma pessoa pode ter. Eu amei. Tá vendo só? Ele me lembra Ele muito. que vai dar aula. Pois é. Você lembra do Kung Fu Panda? Não tinha aquele, o jabuti? Que ficava... Melhor do que Mestre Miyake, não é? Fechou bem agora. Mais algum insight que você gostaria de complementar? Eu acho que foi sensacional, e quem ficar e assistir esse podcast até o último momento vai perceber muitos ensinamentos de resiliência, de vitória, de dificuldade, mas com certeza chegar a um ponto de equilíbrio entre a sua vida material, a sua vida profissional e sua vida pessoal, com tudo que está envolvido em termos de relacionamento, espírito. E para isso você é uma pessoa plena, né? Aprenda a ser uma pessoa plena. Arrasou, aprenda a ser uma pessoa plena. Nossa, fechou com chave de ouro. Hoje você trabalha ainda no Grupo Arezzo, né? E atua com qual função? Que a gente acabou não falando, né? A gente não chegou nessa etapa, né? Não deu tempo. Mas aí vai para o próximo podcast para continuar. Vamos, eu amei. Quero fazer mais vezes. Hoje eu sou gerente executiva comercial na marca Schutz. Então, em agosto do ano passado, eu assumi essa posição. E aí cuido de todo o varejo de Schutz. Toda a experiência offline que a consumidora tem tá ali embaixo. Sensacional. Diana Até Carolina. aguardar os próximos passos da sua carreira. Sim. Que depois você conta pra gente. Sim. Tá bom? Muito obrigada, Faz aquele gente. exercício do espelho. A palavra tem poder. O que você quer ser. É isso. É sobre isso, querida. Pode Muito deixar. obrigada. Pra todo Uma mundo, alegria hein? ter aqui Sim. para todo mundo. Então, você que assistiu ou ouviu esse podcast aqui até o final,
Compartilhe esse podcast com aquela pessoa que precisa muito escutar a história da Calu e tirar vários insights que, de repente, podem fazer justamente aquela virada necessária na vida dela. E se isso também serviu para você, melhor ainda. Um beijo e até o próximo episódio com algum outro convidado tão especial quanto a Calu. Não sei se vai ser tão fofa, mas é muito especial. Muito obrigada. Beijo.